Olá a todos. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, como são todos os da Teologia do Corpo, que é um comentário ao Cântico dos Cânticos, um comentário que o Papa São João Paulo II fez. Até alguma das audiências acabou por não ser lida, embora na versão americana ela também aparece e ajuda a perceber melhor o pensamento do Papa São João Paulo II. Eu diria que o resumo de todo este comentário que São João Paulo II faz ao Cântico dos Cânticos, nesta perspectiva da Teologia do Corpo, é precisamente mostrar a santidade da linguagem do corpo. Basta ler as descrições pormenorizadas da beleza da noiva e dos seus atributos, tal como o noivo as contempla, para desfazer qualquer tentação de que a visão cristã da sexualidade possa ter traços manicaístas, né? A sexualidade ou o corpo seriam algo mau. Eu vou ler do Cântico dos Cânticos, eu relembro que é um livro sagrado, e diz assim: isto é o noivo a falar da noiva. O teu umbigo é uma taça feita ao torno, que nunca está desprovida de licores. O teu ventre é como um monte de trigo cercado de lírios. Os teus dois seios parecem dois filhotes gêmeos de uma gazela. O teu pescoço uma torre de marfim. Os teus olhos são como as piscinas de Hesebon. Não faço a mínima ideia como é que seriam as piscinas. Talvez esta comparação com a gazela também não nos diga muita coisa, mas há um fascínio, né, do noivo, pela noiva, da qual já falaremos. Também este Cântico dos Cânticos este comentário nos ajuda a entender a harmonia entre um tema que falámos assim de passagem para trás, que é a harmonia entre o amor e a ética. Isto é, que sobretudo no contexto matrimonial, ou pré-matrimonial, como é o caso, o noivo e a noiva movem-se com toda a espontaneidade, sempre dentro de uma atitude de profundo respeito de um pelo outro. Portanto, não se trata de um amor oculto ou envergonhado. Encontramos, por exemplo, no capítulo 3, encontraram-me as sentinelas que rondavam a cidade e eu perguntei-lhes, isto é a noiva a falar, vistes porventura aquele que o meu coração ama? Não há vergonha, é algo espontâneo que aparece no noivo e na noiva, esse amor, que ao mesmo tempo é moralmente correto, não há um antagonismo, né? E também a complementariedade sexual, como veremos, fica definitivamente vincada, né? O noivo e a noiva estão profundamente enamorados um pelo outro, mas expressam os seus mútuos entusiasmos e amor de forma diferenciada. Eu queria centrar-me, para destes 3 exemplos, em 3 temas específicos que o Santo Padre São João Paulo II aprofunda e que são muito interessantes. Um deles é o mútuo fascínio entre o noivo e a noiva. O segundo é a necessidade de cultivar o desejo de que tudo o que é de um seja também do outro. Esta vontade de união que tem uma dimensão muito interessante, que é do passado também. E, por fim, a necessidade de respeitar a intimidade do outro, esperando a livre iniciativa da doação. Vamos só dizer umas breves noções sobre cada um deles. O mútuo fascínio. Eu terei que ler mais coisas que o habitual, porque não queria afastar muito do comentário de São João Paulo II. No Cântico dos Cânticos, o fascínio mútuo dos noivos ou esposos é complementar e não é idêntico. Ambos obedecem à moção interior dos corações, mas cada um se centra no que é mais específico do outro. São João Paulo II afirma: é possível que o esposo homem expresse mais diretamente a beleza da esposa e a sua capacidade de atração, captando tudo isso, sobretudo com os olhos do corpo. A esposa, pelo contrário, olha sobretudo com os olhos do coração, através do seu amor. Portanto, as diferenças entre homem e mulher são essenciais para esse mútuo fascínio. A noiva elogia a masculinidade corporal, mas o que nela predomina parece ser a vontade de ser amada. Diz ela: no meu descanso, durante a noite, procurei aquele que o meu coração ama. São João Paulo II também faz notar
que essa mútua admiração não fica restringida à dimensão física, não é uma mera atração sensual, mas é alimentada pelo desejo da entrega mútua. Trata-se, diz São João Paulo II, de uma linguagem do coração. São João Paulo II também é cuidadoso ao reafirmar uma e outra vez que se trata de uma linguagem de amor, certamente mediada pelo corpo, mas o fascínio leva ao amor e o amor, além disso, desencadeia uma particular experiência do que é belo, que se concentra naquilo que é visível, mas envolve contemporaneamente toda a pessoa. É normal, diríamos nós, que os noivos experimentem esse mútuo fascínio, mas aqui o que agora me interessa sublinhar é que esse mútuo fascínio dos noivos, primeiro e depois dos esposos, é para estar presente durante toda a vida e não apenas na noite de núpcias. E seria um erro desleixar esta dimensão do matrimónio. Por isso é normal e virtuoso que, por amor, os esposos se esforcem por manter, na medida do que é razoável, digamos, uma adequada forma física e uma forma também de temperamento que facilite o mútuo fascínio. Esse mútuo fascínio, mesmo que tenha expressões um pouco diferentes ao longo do tempo, é para cultivar, é para ser cultivado. É bom que um esposo de 50 anos tenha uma admiração grande pela sua esposa e vice-versa. O segundo tema é aquilo que o Papa São João Paulo II chama a questão fraterna, um tema interessantíssimo, que tem a ver com o facto de o noivo, o esposo, se dirigir à noiva esposa como irmã e ela a ele como irmão. Eis dois exemplos. Diz assim o noivo: és jardim fechado, minha irmã, esposa, jardim fechado, fonte selada. E a noiva ainda é mais explícita quando diz: quem me dera que fosse meu irmão, amamentado aos seios da minha mãe, encontrando-me em público, beijar-te-ia sem que ninguém me desprezasse. Em certo sentido, ambos, pelas razões assim variadas, desejariam ter tido um passado comum. Então, esta vontade de quererem ter estado sempre juntos, né, podia levar-nos a dizer, está bem, isto é muito bonito poeticamente, mas é impossível, tiveram percursos diferentes e encontraram-se num momento determinado. E o que fazem os esposos, aqueles que se querem casar, é comprometer-se a entregar todo o futuro, querem viver o futuro a uma só voz. Mesmo assim, o querer que o passado seja também comum, até onde é possível, não é? É um desejo bom. Eu lembro-me, sempre ponho este exemplo porque me pareceu muito ilustrativo, eu lembro-me de um casal que estava recém-casado, eram americanos os dois, ela tinha feito um mestrado ou uma especialização em França, em Paris, e ele esteve cá depois em Portugal também a fazer um trabalho, não acabar uma especialização na área que lhe correspondia. Casaram-se nos Estados Unidos e depois vieram passar lua de mel aqui a Portugal. E ela quis passar antes uns dias em Paris para mostrar ao seu marido os lugares da capital francesa por onde tinha andado e que a tinham fascinado. Portanto, de alguma forma, ela manifestou assim que queria que o marido participasse de um período importante do seu passado, como também ele, quando a trouxe cá em Portugal, que ele tinha vivido cá um ano ou dois, quis que ela conhecesse os sítios e as pessoas com quem ela tinha estado. É uma maneira muito engraçada de ajudar a perceber que a questão fraterna não é uma coisa poética. O Papa São João Paulo II diz também acrescenta uma nova consequência dessa questão fraterna, que é a ideia de que ao dirigir-se à noiva por irmã e ela como irmão, também atenua a ideia de que a relação entre os dois está mediada apenas pela libido, pela atração sensual. Há um relacionamento que, de alguma forma, ao vê-la como irmã ou ela a ele como irmão, de alguma forma ajuda a entender que o relacionamento que querem ter entre os dois é superior à mera atração.
em certo sentido, tanto os namorados como os noivos podem fazer esse esforço de ver o outro ou outra, em primeiro lugar, como irmão. Lembro-me de um destes americanos, assim, catequético, que perguntava, assim, de repente, uma plataforma com vários rapazes, quem quer ter uma namorada como irmã? Ninguém levantava o braço, não é? Ao contrário, pelo visto, quando perguntava às raparigas, era mais fácil que levantassem, desejassem ver o namorado, em primeiro lugar, como irmão. Enfim, seja como for, o importante é que caminharmos para aí e ver, eu vejo a minha namorada ou o meu namorado desta maneira, mas também não quero perder de vista que é como se fosse um irmão. Acho que pode melhorar muito o relacionamento entre os dois. E por fim, já agora, só para terminar, seria bom que os homens olhassem para as mulheres, em primeiro lugar, como irmãs. Talvez essa seria uma proposta formativa para os adolescentes. Tu tens que olhar para as raparigas como irmãs. Quando não o conseguires, não olhes e percebe que, se o fizesses, se trataria de um olhar deficitário, não é? Isso, como já dissemos numa sessão anterior, se eu me esforçar, no caso dos homens, não olharem as mulheres como irmãs, tanto faz o aspecto físico, tanto faz a idade, há uma proposta, né, que é atrativa, que é de tentar esse olhar, pelo menos fraterno, né, para com todas as mulheres, e que faz com que se possa, talvez, combater mais facilmente aquele olhar luxurioso que já falámos nas sessões anteriores. E, por fim, o último tema é a mulher dona do seu mistério feminino, um tema extraordinário também, muito agudo da parte do Papa São João Paulo II ao falar dele. Diz assim o Papa São João Paulo II: a noiva apresenta-se aos olhos do homem como dona do seu próprio mistério. Em concreto, comenta uma passagem do cântico que diz assim: és jardim fechado, minha irmã, esposa, nascente fechada, fonte salada. Portanto, é como se o esposo se detivesse diante do mistério da esposa, reconhece a existência desse mistério e respeita-o. Sabe que a esposa tem uma intimidade sagrada. Esta ideia, né, de ter um profundo respeito pela esposa, às vezes ajuda a explicar, e vice-versa, não é? Já se entende, mas a explicar aquilo que alguma vez sempre se falou, enfim, que o contrato, que o casamento tem uma dimensão quase contratual, embora eu não gosto dessa palavra. É verdade que nos textos do magistério se utilizaram muitas vezes, mais bonito penso falar de uma aliança, de um pacto, mas que tem essa aliança tem uma dimensão de justiça, não é? Mas não significa que o casamento seja uma espécie de contrato de compra-venda, como se a pessoa tivesse um direito absoluto à outra. Há um dever mútuo de fidelidade e de entrega, até de entrega conjugal, mas uma coisa é esse dever e outra coisa é como uma espécie de exigência fria ou tirânica sobre o que o outro me tem que dar a mim. E esta ideia de que a mulher é dona do seu mistério feminino e, portanto, o esposo, o noivo, aqui neste caso o esposo, né, teríamos que aplicar ao esposo, se detém diante desse mistério, é muito, muito sugestivo para a relação, sobretudo entre os esposos. O esposo, no dia do casamento, deve contribuir para que a esposa queira entregar o seu eu mais profundo, o seu ser, porque confia plenamente que o mistério, ela confia plenamente que o mistério da sua intimidade será respeitado. Por isso nunca forçará a esposa e saberá esperar se for o caso. O que classicamente se denominava e se denomina ius in corporis, o direito ao corpo, é fruto do compromisso matrimonial e deve ser sempre relido na verdade. É certo que os esposos têm uma grave obrigação de também se entregarem através das relações conjugais, se for razoável. No entanto, há uma distinção
uma coisa que cada um experimente essa obrigação derivada do amor, e outra, que na minha opinião contradiz a linguagem do corpo, é fazer constar ao outro, pior ainda se reivindica com tom agressivo, que se tem sobre ele como que um direito adquirido. Portanto, esta ideia de que a mulher é dona do seu mistério feminino é algo a ser cultivado e tem uma grande beleza. Eu sugiro que se cultive em vocês, nas raparigas, a consciência de serem portadoras de um grande mistério. Por exemplo, isso conduz à forma recatada, dentro do que é normal em cada lugar e cada época, de se arranjarem, de se vestirem. E os rapazes também deveriam ser, é preciso cultivar neles o tal cavalheirismo que já falámos em alguma ocasião, que leva a reconhecer com admiração o mistério do outro sexo. Parece-me a mim pouco apropriado, por exemplo, que um rapaz cumprimente uma rapariga com uma sonora pancada nas costas, isso é inadmissível, não é? Ou também não é delicado aproveitar-se de um homem, aproveitar-se da posição hierárquica que tem, porque é o chefe do gabinete da empresa, para se tomar a liberdade, por exemplo, de fazer certas festinhas no cabelo da pessoa que trabalha com ele. Tudo isso seria não respeitar, enfim, dimensões diferentes, o mistério da mulher, que às vezes, repito, pela confusão que paira no ar, os homens teriam que ser educados. São uns grandes comentários do Papa São João Paulo II ao Cântico dos Cânticos, que têm consequências muito práticas no dia a dia.